Imagine-se em um palácio luxuoso, que por si só é uma joia da arquitetura alemã do século XVIII. O Palácio de Charlottenburgo, em Berlim, era um marco da arquitetura e da extravagância europeia. Contudo, um de seus cômodos ultrapassava, sozinho, a opulência e a riqueza de inúmeros outros palácios e construções de luxo no velho continente, a Câmara de âmbar, um quarto que ocupava 55 metros quadrados e era inteiramente adornado com pedras preciosas. Além disso, suas paredes eram folheadas a ouro, e os painéis que a compunham eram feitos puramente de âmbar, uma substância muito rara, medida em quilates. A Câmara foi projetada por arquitetos alemães e dinamarqueses, a mando do imperador Frederico Guilherme I, como presente para sua esposa, Sophie Charlotte, mas também com a intenção de ofuscar Versalhes, na França. Devido às suas extraordinárias características, a Câmara, nos dias de hoje, seria avaliada em torno de 500 milhões de dólares, ou seja, 2,5 bilhões de reais, o que a torna um dos maiores tesouros de todos os tempos, um tesouro que está perdido, esperando para ser encontrado. Esta é a história que te contamos agora. Em 1716, o rei da Prússia, atual Alemanha, estava criando laços econômicos e militares com o Império Russo, e convidou o czar regente, Pedro, o Grande, para uma visita à sua residência. Imediatamente, o imperador russo ficou impressionado com a Câmara de âmbar. Como sinal de boa fé, o rei Frederico presenteou o czar com o cômodo inteiro do palácio. A Câmara viajou junto com a monarquia russa de volta para a capital do império, que, na época, era São Petersburgo. Ela permaneceu lá até que a filha de Pedro sugeriu enviá-la para o palácio de verão da família real, que posteriormente se tornou a residência oficial da futura imperatriz Catarina, a Grande. O palácio ficou conhecido como Palácio de Catarina, e lá a Câmara de âmbar foi instalada, demorando mais de 10 anos para ser concluída. Por 2 séculos, ela permaneceu lá, intocada, tornando-se quase um símbolo nacional. Porém, muita coisa aconteceu. A União Soviética nasceu, a Alemanha nazista ascendeu e declarou guerra aos soviéticos. Hitler era conhecido por ser megalomaníaco e possuía um fascínio extremo por objetos e artefatos históricos, fossem eles de origem alemã ou não. Ele tinha inveja dos tesouros nacionais de outros povos e desejava retê-los para si. No entanto, ele justificava que a Câmara de âmbar, por ter origem alemã, pertencia ao povo alemão, ignorando o fato de que ela havia sido dada de bom grado pelo próprio imperador. A obsessão de Hitler por símbolos e ícones nacionais e culturais de outros povos era tamanha que ele criou uma divisão militar exclusiva para o roubo e apreensão desses artefatos durante a guerra. Com a invasão alemã no território da União Soviética, a iminente chegada dos nazistas ao Palácio de Catarina era um fato. Então, os curadores do palácio recolheram todos os bens históricos e valiosos da residência para serem enviados a um local mais seguro, em outra região do país. Exceto a Câmara de âmbar. Com o tempo, o âmbar tornou-se quebradiço, o que tornou extremamente difícil remover seus painéis sem que se desintegrassem. Sem alternativas, os responsáveis pelo palácio tiveram que adotar outra medida. Eles planejaram camuflar o quarto inteiro. A Câmara de âmbar foi, portanto, escondida atrás de um papel de parede comum, numa tentativa de impedir que as forças alemãs a localizassem, mas a tentativa de esconder uma obra de arte tão famosa falhou. Os nazistas conseguiram chegar ao Palácio de Catarina. Ao fazerem uma vistoria no local, os soldados notaram um pouco de gesso no chão em uma das salas e perceberam que o papel de parede estava mal colocado, como se tivesse sido posto às pressas. Ao removê-lo, descobriram a Câmara de âmbar e, imediatamente, começaram o saque. Ao contrário dos russos, os nazistas tiveram tempo suficiente para remover com delicadeza as frágeis paredes do cômodo, levando 2 dias para que tudo fosse embalado. A Câmara, junto com outros tesouros russos, foi enviada para o castelo de Königsberg, ainda na Rússia, mas sob domínio nazista. A ideia de Hitler era construir o maior museu do mundo em sua cidade natal e, enquanto o museu não era construído, os tesouros permaneceriam em segurança no castelo. Todavia, o destino do castelo foi trágico. Em 1944, os britânicos bombardearam a cidade, destruindo 90% dela, incluindo o castelo. Algumas obras de arte que compunham os painéis da Câmara foram encontradas carbonizadas,
mas nenhum outro vestígio do luxuoso cômodo foi descoberto nos escombros, mesmo após a reconstrução do local. A partir daqui, as coisas começam a ficar mais interessantes, envolvendo nosso imaginário. Existem algumas teorias fortemente sugeridas por historiadores sobre o que pode ter acontecido com a câmara, todas fascinantes e plausíveis. A primeira teoria, baseada em testemunhas oculares da época, sugere que a câmara foi enviada de última hora para o navio MV Wilhelm Gustloff. Originalmente um luxuoso navio de cruzeiro construído para o lazer dos afiliados do Partido Nazista, durante a guerra ele foi convertido em um navio militar. No final, quando a Alemanha estava perdendo para a frente oriental, o governo nazista ordenou a evacuação dos alemães daquela região. Mais de 10.000 pessoas estavam a bordo, superlotando o navio. Durante a viagem, um submarino soviético o avistou e o bombardeou com um torpedo. O gigantesco navio demorou menos de 1 hora para afundar, levando, teoricamente, a Câmara de âmbar consigo e ceifando a vida de 9.000 pessoas, na maior tragédia marítima da história. Esse evento foi resumido aqui para não perdermos o foco, mas em breve contaremos mais detalhes, assim como fizemos com o luxuoso navio RMS Republic. Outra teoria, apesar de mais genérica, sugere que a câmara realmente foi retirada do castelo. Os soldados nazistas, ao perceberem a iminente queda de Hitler, esconderam os painéis em algum dos milhares de bunkers subterrâneos construídos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O problema é que muitos desses bunkers não possuem registros, e para piorar, foram intencionalmente planejados para serem extremamente difíceis de achar. Assim, a possibilidade de a câmara estar em algum desses locais abandonados é bastante plausível. A última teoria que mencionaremos aqui, embora engenhosa, sugere que os nazistas nunca estiveram em posse da câmara original. A teoria diz que Stalin planejava presentear Hitler com uma cópia menos luxuosa, mas ainda extravagante, da Câmara de Âmbar, em função do pacto de não agressão entre os dois países. No entanto, Hitler nunca recebeu o presente devido à quebra do acordo. Sabendo do hábito de Hitler de roubar obras de arte, Stalin teria substituído a câmara original pela cópia. O problema dessa teoria é que ela gera mais especulações sobre o destino da câmara original. Alguns afirmam que ela foi vendida durante a Guerra Fria para um bilionário de origem russa nos Estados Unidos. Outra versão, mais plausível, é que a câmara foi devolvida ao Palácio de Catarina. No final da década de 1970, a União Soviética decidiu reconstruir a câmara, um processo que levou 24 anos, mas foi concluído e existe até hoje. Alguns teóricos afirmam que essa câmara é, na verdade, a original, que foi escondida pelo governo soviético até os anos 1970 por razões desconhecidas. A história da Câmara de Âmbar nos faz perceber que, muitas vezes, a ficção imita o real, e não o contrário. Tesouros e histórias como essa estão espalhados pelo mundo, apenas esperando para serem desvendados. Se você se interessou por conteúdos como esses, siga-nos e curta para que lhe sejam recomendados vídeos como esse. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.